Eu vou fazer mais ou menos isso quando acabar essa pandemia. Amém? Nós estamos na Páscoa e nós vamos começar uma nova série. Hoje, essa série que nós vamos falar é o milagre da fidelidade. Vamos, esse mês de abril, falar sobre o milagre da fidelidade. Como a fidelidade traz milagres extraordinários na nossa vida, como ela agrada o coração de Deus, como ela nos abençoa, como faz diferença a fidelidade, porque fidelidade, perseverança, coragem, foco, biblicamente falando, é tudo quase a mesma coisa. E por que começar essa série aqui na Páscoa? Porque eu não acredito, e esse é o tema da mensagem de hoje, a ressurreição, o maior milagre de fidelidade da história. Se alguém te perguntar qual foi o maior milagre de fidelidade da história, sem dúvida nenhuma, foi a ressurreição. Porque a fidelidade é o meio, é um dos meios que nos traz milagres para nossas vidas. E eu li há pouco tempo num livro que a Bíblia é um livro de histórias. Jesus pregava contando histórias, seja através de parábolas, seja através de exemplos do Velho Testamento e também do dia a dia. Mas a Bíblia é um livro de histórias. Histórias de homens de fé, histórias de pessoas infiéis, histórias meio sobrenaturais para nós humanos. Mas permita-me contar a história da Páscoa como se Jesus estivesse conversando com seus discípulos. Ou talvez não vou ser tão pretensioso, mas permita-me contar a história da Páscoa como se estivesse contando uma história para vocês. Eu gosto muito de história, de ler. E a história da Páscoa não começa na ressurreição de Cristo, não. Ela começa muito antes disso, muito antes. Por isso, eu quero dizer que o primeiro desafio da fidelidade, do qual nós podemos aprender na Páscoa, é ser fiel aos propósitos de Deus na sua vida. A ressurreição foi consequência da fidelidade de Jesus. Por isso eu disse que a ressurreição é o maior milagre de fidelidade do mundo, porque ele é consequência da fidelidade de Jesus. E essa fidelidade de Jesus é uma jornada que não começa ali na cruz, nem começa quando Jesus veio através de uma virgem, a Maria, não. Essa fidelidade acontece lá no livro de Gênesis. Essa jornada de fidelidade, ela tem início quando o pecado entra no mundo. Por isso eu quero que você acompanhe junto comigo esse texto, que não parece, na primeira vista, que tem a ver com a ressurreição, mas você vai ver que aqui começa a jornada da fidelidade, que vai gerar a ressurreição de Jesus. Gênesis, capítulo 3, verso 15, diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dele. Esse lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Aonde Deus começa a falar isso e para quem ele fala? Ele fala para a serpente, que na verdade não a serpente em si, mas o diabo que estava usando a serpente. Tinha acabado de entrar o pecado no mundo. Adão comeu o fruto proibido. Sim, o pecado entra quando Adão come.
Quando o pecado entra, você conhece a história, eles se envergonham do seu corpo nu, tentam cobrir o seu corpo, a sua intimidade de alguma forma, e começa a ter vergonha de Deus. O pecado entrou. E você vai ver também no livro de Gênesis, no capítulo 3, uma conversa da Trindade. É um dos poucos textos da Bíblia que tem a Trindade conversando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando e dizendo: bem, agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que fazer? Apesar que eles sempre souberam que isso ia acontecer. Essa história, eu vou dizer que começa até antes de Adão e Eva. Quando Deus teve a ideia de criar o homem, Ele criou o ambiente do qual o homem iria viver, que é a terra do qual nós estamos, mas na hora Ele já sabia na sua onisciência: vamos criar o homem. E você sabe que ele vai cair, que ele vai pecar, que ele não vai ser um ser perfeito. E o que fazer quando ele cair? Bem, só tem um jeito. Alguém vai ter que morrer pelos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. E nessa hora, Deus, manifestar através do seu Filho, deve ter dito: eu morro, eu vou lá. E assim Ele cria o homem. Depois a mulher, que chama de Eva, e os dois caem. E quando Deus se depara com eles, diante do seu pecado, você conhece a história. Adão diz que a culpa era da Eva, Eva diz que a culpa é da serpente, a serpente olha para trás e não tem para quem culpar. Mas Deus chega no diabo. Deus olha nos olhos da serpente, olhando para Satanás, e diz essa frase que nós lemos de Gênesis capítulo 3, verso 15. E se você perceber, eu vou pedir o Bruno para colocar de novo aqui para você esse texto. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Preste atenção nesse texto, porque eu digo que aqui começa a jornada de fidelidade, biblicamente falando, de Jesus, que vai culminar na Páscoa e na ressurreição. Ele fala para o diabo que estava na serpente: colocarei inimizade, briga. Você agora tem um inimigo poderoso, que será o descendente da mulher. Não será qualquer um, será o descendente de uma mulher. Qual é a única pessoa que é descendente só de uma mulher? Quem nasceu só através de uma única mulher? Jesus. Jesus é o único que nasceu de uma virgem. Jesus é o único que nasceu descendente de uma mulher. E ali ele ia colocar inimizade, e ele rapidamente já conta como será a história. Ele olha para o diabo e diz: e ele vai pisar na sua cabeça, ele vai te destruir. Você incitou agora para o pecado entrar na humanidade, na vida do homem, mas o descendente da mulher, aquele que vai nascer de uma virgem, ele vai pisar na sua cabeça. Eu sei, você vai morder o calcanhar dele, você vai tentar feri-lo, mas você só vai feri-lo, só vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai te destruir. Naquele momento, o diabo certamente tentou fazer de tudo para que essa promessa não se cumprisse. Ele sabia que Deus já tinha feito uma promessa de destruí-lo. Destruir também o pecado, a morte e também derrotar Satanás. Começa ali a jornada. A jornada de
Jesus, rumo à ressurreição. Uma jornada de fidelidade. E aqui eu quero deixar para você. Jesus sabia qual era o seu propósito a partir daquele momento. O propósito de Jesus era ser inimigo do diabo e da morte, que é a maior consequência do pecado. Era o propósito dele pisar na cabeça de Satanás e vencer a morte. Salvar as pessoas. E só existia uma forma de fazer isso: morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, para vencer a morte. E, juntamente com ela, o próprio diabo. Jesus já sabia o seu propósito. Naquele momento, já sabia o que tinha que fazer. E você? Você sabe qual é o seu propósito? A sua fidelidade, o seu também caminho à fidelidade, você tem que estar alinhado com o seu propósito. Mas antes de descobrir os seus pormenores do seu propósito, você precisa entender o seu propósito de forma mais ampla. Deus te criou para você ser filho de Deus. É o primeiro propósito da sua vida. Passar a ser filho de Deus, aceitando a Cristo no seu coração. O segundo maior propósito da sua vida é viver para adorar e obedecer a Deus, para Ele ser o Salvador da sua vida. E sabe qual é o seu terceiro maior propósito? É ser instrumento da glória de Deus, abençoando outras pessoas. Às vezes nos perdemos em querer os pormenores dos propósitos de Deus. Eu sei que ainda tem propósitos individuais, mas antes de você descobrir os seus propósitos individuais, particulares, você precisa cumprir os propósitos maiores de Deus na sua vida, de ser seu filho, de ser seu servo, de ser obediente a Ele, de ser um adorador. Jesus sabia o seu propósito. Eu sei que você sabe o seu, se você é um verdadeiro cristão. Mas passando disso, agora que você sabe o propósito seu, de ser filho de Deus, de obedecer a Deus, ou adorá-lo, e ser instrumento da sua glória, agora que Jesus também já sabe o seu propósito, que é derrotar o diabo e vencer a morte através da cruz e ressuscitando ao terceiro dia, o segundo passo é aceitar o caminho que Deus preparou para que esse propósito se cumpra. Imagine agora uma conversa entre Jesus, o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo. Porque nós vimos em Gênesis que eles conversavam entre si, mesmo Deus sendo o único Deus, ele tem a capacidade de conversar com as suas manifestações, e sabendo que ele é um só, o milagre da Trindade. E certamente, alguma hora, eles começaram a conversar. Bem, eu já sei que eu tenho que derrotar o diabo, eu já sei que eu tenho que pisar na cabeça de Satanás, já sei que ele vai me ferir, já sei que eu tenho que morrer para salvar o ser humano e vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Eu já posso descer na terra e fazer tudo isso? E aí Deus Pai, não. Existe um caminho, um longo caminho. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um caminho. Para os propósitos de Deus na sua vida, também existe um caminho pré-determinado por Deus e um tempo de Deus entre aquilo que Deus quer para a sua vida. E o tempo de Deus existe um período que às vezes demora aos nossos olhos. Mas ali, antes de se cumprir o propósito, Deus tem que preparar o caminho para que esse propósito se realize. Deus tem um propósito na sua vida. Mas antes desses propósitos, de forma geral, se cumpra,
Deus prepara o caminho para que esses propósitos se realizem. Assim também foi com Jesus na Páscoa e na ressurreição. Antes de houver a Páscoa definitiva, eu tenho que realizar uma outra Páscoa. Sim, eu tenho que ensinar a humanidade os princípios da Páscoa. Não pode chegar Jesus e entrar e fazer o sacrifício e tudo, porque esse povo não vai entender. Esse povo não vai compreender os pormenores dos significados da Páscoa do Cristo. Eles precisam ser preparados antes. Então vamos criar uma Páscoa antes da Páscoa definitiva, e assim Deus fez. Por isso, nós podemos ir em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21 e o 22, que diz o seguinte: Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhe disse: escolham, pegue cordeiros para as famílias de vocês, matem esses animais para celebrar a Páscoa. Mas o sangue dos batentes das portas servirá de sinal, marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra no Egito, a praga da morte não os tocará. Gênesis 12, 13. Prestou atenção? Deus está preparando o caminho da Páscoa definitiva de Jesus. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer o povo entender o que era Páscoa antes, pelo menos seus símbolos. E aí Deus teve uma ideia. Esse povo tem que aprender o que você, Jesus, vai fazer com a Páscoa. Você vai libertá-los da morte, do poder da morte, da escravidão do diabo. Sim, porque aqueles que não estão em Cristo são escravos do diabo, são escravos de um faraó espiritual. Mas eles precisam ver isso na prática. Vamos levar o povo de Israel para o Egito. Vamos fazer com que a história deles o levem para o Egito. E, através de quem? Através de um jovem chamado José. Vamos levar o povo para o Egito. Vamos deixar o povo se multiplicar no Egito. Vamos deixar eles acharem que o Egito é um bom lugar. Porque é assim que acontece com as pessoas. Eles crescem e acham que o mundo é um bom lugar. Até que um momento, até que uma hora, o faraó desse mundo vai escravizá-los e vai fazê-los sofrer. Deixa eles achar que existe uma alegria ali, mas eles vão ver que é uma alegria passageira. Eles vão ver que uma hora, o faraó vai açoitá-los, vai esmagá-los e vão fazer eles de escravos. E assim aconteceu. Agora aquele povo era escravo do Egito. E eles pediam para ser libertados. É bom você entender que o Egito simbolizava lugar de morte, porque eles adoravam a morte. Você nunca foi no Egito, a maioria de vocês, eu também nunca fui, mas quando você pensa no Egito, você lembra de quê? Das pirâmides. A primeira imagem que vem na nossa cabeça quando pensamos no Egito, até hoje, são as pirâmides. E o que são as pirâmides? Sepulturas. E para que servem as pirâmides? Para eles adorarem a morte. Egito era um lugar de adoração da morte.
E agora ele quis falar que exatamente isso que Cristo ia fazer quando ia morrer na cruz. Iam tirar eles do lugar de morte, morte espiritual. E aquele povo precisava sair do Egito, mas Deus endureceu o coração de Faraó. Nunca é fácil sair do Egito. Ninguém por si só consegue sair do Egito. Ninguém por si só consegue sair do pecado, da escravidão do pecado. E aí o que Deus, usando Moisés, faz? Fala para Moisés lançar 10 pragas no Egito. Mas a 10ª praga que é importante. Antes de chegar na 10ª praga, você se lembra qual é a 10ª praga? A 10ª praga era o anjo da morte, entrando em cada família e matando o primogênito daquela família. Trazendo morte naquela família, trazendo tristeza, trazendo desesperança. E antes de lançar a 10ª praga, Deus fala com Moisés: vocês vão agora comemorar uma coisa chamada Páscoa. E o que é Páscoa? Para que serve Páscoa? Certamente Moisés e Arão perguntou: para que serve Páscoa? Bem, Páscoa significa para vocês passar além da marca. Isso que é em hebraico Páscoa. Para nós em português é Páscoa, mas se você falar com um judeu, ele sabe que Páscoa quer dizer passar além da marca. E o que é a Páscoa? É a festa do passar além da marca. Eu acho que é a coisa que a gente não entende. A palavra Páscoa é só uma palavra bonita, não. Páscoa, no original, quer dizer passar além da marca. Que festa é hoje? É a festa do passar além da marca. E por que começou a festa do passar além da marca? Deus chega para Moisés: vocês vão criar a festa do passar além da marca. Sim, o que é isso? Cada família vai pegar um cordeiro, vai matar aquele cordeiro, vai ter que comer aquele cordeiro. E tem mais, não pode sobrar nada daquele cordeiro. Se você não consegue comer a sua família inteira, chama outra família para comer junto com vocês. Mas o cordeiro tem que ser comido por inteiro. Bem, na minha família não precisava pedir mais ninguém, só a gente comia. Ia faltar cordeiro. Mas, além de matar o cordeiro, comer todo o cordeiro, tem que pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta. Você pega algo e espalha na porta da sua casa o sangue do cordeiro. E quando vier o anjo da morte, ele vai ver o sangue do cordeiro naquela porta e vai passar além da marca. Eu não posso entrar aqui porque tem o sangue do cordeiro. Isso é Páscoa. Faça isso. E as famílias do Egito que não comeram o cordeiro e não têm o sangue do cordeiro nas portas da sua casa, o anjo da morte vai entrar e vai matar o primogênito. E isso é Páscoa. E Moisés e Arão, tá bom. Imagina eles falando: olha só, quem não quer perder um primogênito? Mas antes de você pensar o seguinte: e aquela família que ninguém tem filho? Ufa, eu não preciso. Bem, primogênito é o seguinte: se você tiver um filho homem, é ele que vai morrer. Se você não tiver filho homem, só filhas, é a filha mais velha que vai morrer. Se você não tiver filho, é o marido que vai morrer. E se você é sozinha, é você mesmo que vai morrer. Alguém vai morrer. Agora, pode ser o primogênito homem, o filho mais velho. Não tem homem? Ok, vai a filha mais velha. Não tem mulher? Vai o marido. Não tem um marido, você está sozinho?
chegou a tua hora. Até o animal, o texto diz que até os animais, os mais velhos, morrerão. Ninguém vai escapar do anjo da morte. Imagina agora Jesus no céu. Por que eles tinham que fazer essa Páscoa? Já que é o meu propósito ter a Páscoa, eu serei o cordeiro que vou morrer por eles. Porque eles têm que aprender antes. Antes de você chegar, eu tenho que preparar o caminho. Antes, eles têm que aprender a entender o que é a Páscoa. Páscoa, quando você morrer e ressuscitar, é exatamente isso que eles estão comemorando. É sair do lugar de morte que é o Egito. É deixar de ser escravo. Mas, principalmente, é ter uma vida eterna. Porque a morte nunca vai chegar no seu coração. Porque o sangue do Cordeiro vai dizer para a morte, passe além dessa marca. Isso é Páscoa. Eles precisam aprender isso antes de você chegar. Sabe uma coisa fantástica? Eu reafirmo, Deus tem um propósito na sua vida. Como Deus tem um propósito na vida de Jesus, que começou lá em Gênesis. Mas antes do propósito de Deus ser revelado e acontecer, Deus tem que preparar o caminho para nós, como Ele preparou o caminho para Jesus. Deus talvez esteja preparando o seu caminho. Talvez você não está percebendo, mas Deus está preparando o seu caminho. Tudo que acontece na sua vida, de alguma forma, é Deus mexendo os pauzinhos para sensibilizar você, através da sua graça, através do seu amor. Deus tentando te tirar do Egito, Deus tentando te tirar do lugar de morte, da escravidão, Deus tentando colocar a marca do Cordeiro no seu coração, para que quando o anjo da morte chegar, ele passe além da marca. Porque tem o sangue do Cordeiro na porta do seu coração. Porque se não tiver, você morre. Morre como? A morte definitiva, a morte eterna, longe de Deus. Por isso, o terceiro desafio da fidelidade é praticar a fidelidade até o fim. Devemos ser fiéis até o fim. E é por isso que a fidelidade é algo tão difícil. Porque o que é fidelidade? Fidelidade é você estar firme. É você estar ali todos os dias, todos os anos, por toda a vida. Não é fácil ser fiel, porque talvez um dos maiores inimigos da fidelidade seja o tempo. É difícil ser fiel ao marido, à esposa, depois de 20 anos. Claro que é difícil. São tantas coisas que acontecem em 20 anos, 30 anos, 10 anos, hoje em dia 1 ano, 6 meses. Já perdemos o encanto, a beleza talvez da pessoa já não tire o nosso ar. Já conhecemos os defeitos e nos irritamos com os defeitos, e é difícil ser fiel com o decorrer dos anos. É difícil fazer a coisa certa todos os dias. É difícil tomar a decisão certa todos os dias. É difícil, mas existe uma recompensa na fidelidade. Toda e qualquer vitória em qualquer área na vida só acontece quando você é fiel, quando você persevera, quando você continua. Porque é a fidelidade que faz as coisas acontecer, que dá resultado. Não existe nenhum resultado
definitivo ou extraordinário que não seja através da fidelidade ao longo do tempo. Não existe nada. Nada. Talvez você diga, nossa, olha o pastor Severino aqui com o pastor. Bem, eu estou nesse negócio de pastor há 27 anos. E talvez só agora eu estou conseguindo colher algum fruto da fidelidade, mas foram 27 anos. Não é fácil. Eu tenho já filhos grandes, formados, que bênção, mas são mais de 20 anos para eles se formarem. Eles tinham que serem fiéis. E não é fácil a fidelidade de ser pai, né? O filho crescendo e você falando, e você continua brigando e discutindo a mesma coisa, e vai crescendo. Pensa que é fácil? Não é fácil nem para os pais, também não é fácil para os filhos ficar ouvindo os pais por tantos anos. Não é fácil ser fiel. Mas só praticando a fidelidade até o fim é que podemos ter resultados extraordinários. Agora, olha para Jesus. Ele começa essa jornada até a Páscoa, lá em Gênesis. Ele vê a Páscoa judaica acontecendo, e agora chegou a hora de ele ter a sua Páscoa. Por isso, eu vou usar um texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Olha que Pedro fala, agora temos uma viva esperança. Mas, imagine você, chegou a hora tão esperada por Jesus, ele vai vir na terra, vai cumprir aquela promessa de Gênesis, ele será o descendente da mulher. Imagine, chegou agora na terra através de uma virgem, o descendente da mulher chegou. Tantos anos foi profetizado isso por Deus diante da serpente. Imagine como ficou o diabo. Ele que viu essa promessa lá no paraíso e agora essa promessa estava se cumprindo, ele falou, agora chegou a hora, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me levantar, porque é esse aí que vai pisar na minha cabeça e vencer a morte, vamos fazer alguma coisa contra ele. Agora, o povo, mesmo não recebendo Jesus, sabia os significados da Páscoa, sabia que era a festa do passar além da marca. Jesus sabia que ele tinha que ir para a Páscoa e sabia que Páscoa era a festa além da marca. Ele sabia que na Páscoa um cordeiro tinha que morrer para salvar as pessoas do anjo da morte. E ele sabia que ele seria o cordeiro. Você já imaginou isso? Jesus sempre comemorou a Páscoa com seus pais quando era criança. Ele cresceu comemorando a Páscoa. Jesus morreu com 33 anos e meio. Na terra, ele comemorou a Páscoa pelo menos 33 vezes, porque ele antecipou a comemoração da Páscoa na última vez com a última ceia. E vamos entender que Jesus estava limitado na sua humanidade e ele entendia o que ia acontecer com ele, como Jesus, como Deus, a partir dos 10 anos. Vamos falar a partir dos 10 anos. Uma imaginação minha. Imagina Jesus com 10 anos, consciente agora de tudo, comemorando a Páscoa com seus pais e comendo o cordeiro. Ele, José, Maria, talvez um irmão ou outro. Olha, temos que comer esse cordeiro todo, porque é a Páscoa,
a festa do passar além da marca. E Jesus comendo, dizendo: eles não sabem, mas eu serei um cordeiro. Eu vou ter que morrer e vai ter que ser o meu sangue. E no outro ano, comemorando de novo, ele sabia: está chegando, eu serei o cordeiro. Jesus tinha que perseverar. E para aumentar, talvez, a pressão psicológica, José era carpinteiro. E era costume judaico o pai ensinar a sua profissão para o filho. E qual é a profissão que Jesus aprende? De carpintaria, trabalhar com madeira. E toda vez que José talvez estava ensinando ele a trabalhar com a madeira, dizendo: meu filho, você tem que aprender a trabalhar com a madeira, ele diz: e eu vou morrer no madeiro. E aqui eu vou ser profissional para o meu instrumento de morte. Eu vou morrer pendurado no madeiro. Por quê? Porque a promessa diz que ele ferirá o meu calcanhar. E eu preciso deixar ele ferir meu calcanhar para eu pisar na sua cabeça. Porque as pessoas precisam do meu sangue para o anjo da morte passar além da marca. E assim Jesus perseverou, até que chegou com 30 anos. E ele começa o ministério dele. E é o primeiro passo para começar no ministério de Jesus que ele faz. Ele vai para o deserto, aonde passa 40 dias, aonde ele é tentado pelo diabo. Antes de começar o ministério, ele precisava enfrentar a serpente. Aquela que já tinha sido prometida em Gênesis, que tinha que morder o seu calcanhar e ele pisar na cabeça. O que a gente não vê na tentação de Jesus naquele deserto é o confronto final daquela promessa de Gênesis. Chegou a hora. Você vai pisar, eu vou pisar na sua cabeça e você vai morder o meu calcanhar. Chegou a hora. Temos só 3 anos e meio para definir essa guerra, para se cumprir a promessa. E Jesus foi fiel em cada etapa. Etapas difíceis para ele. Mas ele morreu na cruz. Ele foi fiel até o fim. E qual foi o resultado da sua fidelidade? Ele ressuscitou e venceu a morte. E aí começou a festa do passar além da marca definitiva. Porque o Cordeiro perfeito morreu e o seu sangue agora estaria marcado para todos aqueles que o aceitassem. E hoje, graças à fidelidade de Jesus, eu e você estamos aqui, aqueles que aceitaram o Cristo. E nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Quando eu der o último suspiro, irmão, não vai ser o anjo da morte que vai vir para mim. Ele vai passar além da marca. Quem vai vir para mim é o meu Cristo dizendo: você está vivo eternamente. Porque antes de ir para o céu, eu vou ressuscitar entre os mortos como o meu Cristo. Antes de ir para o céu, irmãos, ou serei arrebatado entre os ares porque Cristo voltou, ou vou ouvir a trombeta tocando. E mesmo que todo o meu corpo vire pó, debaixo da terra, de forma milagrosa, um novo corpo vai surgir e eu vou sair dali e vou encontrar meu Deus nos ares, porque eu ressuscitei junto com Ele, porque a morte não pode chegar até mim, porque eu tenho uma marca de sangue que Ele vai ter que passar além da marca. Porque o meu Cristo foi fiel até o fim.
E sabe de uma coisa? Esse é o grande propósito da vida. Eu ser fiel até o fim, deixar essa marca do sangue do Cordeiro no meu coração até o fim, para quando a trombeta tocar, e um dia ela vai tocar, você acreditando ou não, ela vai tocar. Eu posso ver a morte passando além da marca do meu coração, porque eu tenho um sangue, e eu ressuscitar para uma vida eterna. Eu quero te terminar dizendo uma experiência pessoal minha, nessa festa do passar além da marca. Infelizmente, como pastor, tem 2 lugares que eu vou muitas vezes. Hospital, mesmo nesse tempo de pandemia, e cemitério. Cemitério, eu vou mais do que gostaria. Mas toda vez que eu vou no cemitério Parque da Paz, de Vila Velha, lá na Ponta da Fruta, talvez você já foi lá, todas as vezes que eu vou lá, a igreja tem um plano funerário para os pastores. E aí, lá onde os pastores da nossa denominação, se estiverem aqui no nosso estado, eles têm um plano onde pode ser enterrado. E toda vez que eu prego no velório ali, eu penso em 2 coisas. Primeiro, um dia eu vou para cá. Eu tenho convicção que é aqui que eu vou ser enterrado. Eu não sei como eu vou morrer, não sei que dia eu vou morrer, não sei nem aonde vou morrer, mas sei aonde vou ser enterrado. Eu vou ser enterrado nesse cemitério da Parque da Paz, em Vila Velha. Um dia serei eu no caixão e as pessoas me levantam. Todas as vezes que vou lá, o Espírito Santo me lembra disso. Um dia vai ser você. Mas eu não penso isso com tristeza, nem com dor. Eu penso nas pessoas que eu fiz o velório naquele cemitério. Lembro do primeiro pastor Isaías. Assim que eu cheguei no estado, há 27 anos atrás, um pastor, que era meu pastor de jovem, lá no Rio de Janeiro, e todo empolgado, porque eu vim para cá, e ele dizia para mim: nossa, a gente vai começar um distrito. Ele era pastor numa igreja lá na Serra, que ele tinha começado, em Bairro de Fátima. E tão jovem, ele tem um ataque cardíaco e morre. E ali ele é enterrado. Aí eu lembro dele, foi o primeiro que me levou naquele cemitério há 27 anos atrás. E nesses 27 anos, tantas pessoas queridas eu preguei no cemitério, a irmã Leí e tantos outros que eu podia citar ali. E quando eu chego lá, eu lembro, eu falo uma oração íntima no meu coração: galera, um dia eu vou entrar aí também, mas a trombeta vai tocar e todos nós vamos subir junto. Vai ser um negócio extraordinário. Eu, pastor Isaí, irmã Leí, tantas pessoas que eu conheço que estão aqui, nós vamos subir junto. Esse cemitério vai entrar numa festa. A gente vai dando glória a Deus subindo. E eu vou revê-los. E outros de tantos lugares diferentes que vamos nos encontrar nos ares. E esse é o maior propósito na vida. Você ser fiel até o fim, para que essa marca do sangue do Cordeiro não saia nos umbrais do seu coração. E se por acaso ainda você não tem a marca do sangue do Cordeiro, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Aceite o Cristo, a sua graça, porque Ele está fazendo de tudo para te alcançar, porque Ele morreu para espirrar esse sangue também no seu coração e cumprir esse propósito de um dia
um dia, todos nós vamos para a festa definitiva, a festa do passar além da marca. Vamos orar antes através do louvor? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor Jesus, Pai amado, que esse meu irmão e essa minha irmã possa refletir sobre essa festa, a festa do passar além da marca. Que ele possa entender o significado, que possa entender que é fruto de uma promessa que começou em Gênesis, que foi preparado lá na época do Egito, do qual o povo foi liberto. E agora nós temos a Páscoa, através da ressurreição do Cristo, o Cordeiro perfeito, aquele que deu seu sangue por nós, aquele que pegou o seu sangue e colocou nos nossos corações. Por isso ele está à porta e bate. Que possamos reconhecer os nossos pecados, que possamos reconhecer que precisamos do Cristo, que precisamos reconhecer que somos pecadores e sem eles estamos presos no Egito espiritual, estamos presos aos nossos pecados, à nossa vaidade, estamos presos na nossa carnalidade. E no início parece tudo tão bom, mas uma hora descobrimos que o faraó desse mundo, ele é implacável, e que precisamos ser libertos do pecado e da morte, que precisamos ser marcados pelo seu sangue, porque um dia, quando suspirarmos pela última vez, o anjo da morte
não virá na minha vida, porque a trombeta vai tocar e eu vou ressuscitar, Pai. Nós vamos ressuscitar numa nova vida, porque, como diz Pedro, o nosso Redentor vive, e essa é a nossa esperança. Abençoe essa pessoa, Pai, a voltar para Ti, a voltar para os Seus caminhos, a quebrar esse desânimo espiritual e ser fiel até o fim. Por mais difícil que pareça, seja fiel até o fim. E que ele possa, Pai amado, participar no futuro nas bodas do Cordeiro. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe, Deus te guarde, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, irmão.